Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca, oitavo período do curso de Ciência da Computação. Disciplina de Compiladores. Professor Alexandre Paes. Videoaula sobre análise léxica feito por mim, Igor de Sá Souza. Para começar a falar sobre análise léxica, primeiro vamos falar sobre o compilador. O que é um compilador? É um programa ou um grupo de programas que transforma um código-fonte em um código executável. Suas fases: a análise léxica, também chamada de scanner, análise sintática ou parser e a análise semântica. Nesta videoaula, irei abordar a análise léxica. Análise léxica, como eu já disse, também é chamada de scanner e tem a função de ler o código-fonte caractere a caractere, buscando a separação e identificação dos elementos componentes do programa-fonte, denominados símbolos léxicos ou tokens. Sua entrada é de fluxo de caracteres e sua saída também, fluxo de caracteres. O lex ou flex são ferramentas que geram esses scanners. Mas o que são tokens? Os tokens são padrões de caracteres com um significado específico em um código-fonte, definida por um alfabeto e um conjunto de definições regulares. Podem acontecer ocorrências de um token em um código-fonte, que serão chamados de lexemas. Um mesmo token pode ser produzido por várias cadeias de entradas. Tal conjunto de cadeias é descrito por várias cadeias de entradas. O padrão reconhece as cadeias de tal conjunto, ou seja, reconhece os lexemas que são padrões de um token. Esses padrões são os identificadores, que é letra seguida por letra ou dígitos, o literal, que é uma cadeia de caracteres delimitada por aspas, e o num, que é qualquer constante numérica. Um exemplo: neste código, se x maior que y, então y igual a 5. Ele vai reconhecer o if, o parêntese à esquerda, o ID x, o símbolo de comparação maior, o ID y, o parêntese à direita, right parent, o them, o ID y, o símbolo do igual, o inteiro 5 e o colon ponto e vírgula, encerrando o código. No outro exemplo, int x igual a 22. O int é o lexema para um token tipo palavra reservada. X é o lexema para um token tipo identificador. Igual é o lexema para um token tipo operador. 22 é o lexema para um token tipo número literal, cujo atributo valor é 22. E o ponto e vírgula, que é o lexema para um token tipo pontuação.
O analisador léxico, ele varre a entrada, ou seja, o arquivo fonte, em busca de padrões pertencentes a uma linguagem. A única possibilidade de ocorrer erro é aparecer um caractere que não pertence ao alfabeto. Caso aconteça esse erro, o analisador léxico pode parar ou entrar em laço infinito. A modalidade de pânico pode ser usada para recuperar erros léxicos, ignorando os caracteres inválidos até encontrar algum que pertença ao alfabeto ou o fim do arquivo. Além dessa modalidade, existem outras formas de recuperar erros, que é remover caracteres estranhos, inserir caracteres que faltam, substituir caracteres incorretos por corretos, trocar dois caracteres adjacentes. A buferização. A buferização trata de técnicas para percorrer arquivos de entrada quando estes forem muito grandes e não houver memória suficiente. Quando a memória for suficiente, o arquivo pode ser aberto e percorrido diretamente. Em alguns momentos, pode ser necessário que o analisador léxico precise examinar alguns caracteres à frente de um token, antes de o reconhecer. A buferização facilita os procedimentos de devolução de caracteres. O Lex. Lex é um programa que gera analisadores léxicos. O Lex lê um fluxo de entrada especificando um analisador que mapeia expressões regulares em blocos de código e retorna um código-fonte implementando o analisador. A estrutura de um arquivo Lex é intencionalmente similar ao de um arquivo IACC. Os arquivos são divididos em três seções, separadas por linhas que contêm somente dois símbolos de porcentagem, como a seguir. Nós temos as definições, os dois símbolos de porcentagem, as regras, mais dois símbolos de porcentagem e as subrrotinas. As definições são definidas as macros e são importadas as bibliotecas escritas em C. É também possível escrever código C na mesma seção. Já as regras associa padrões com instruções C, padrões inscritos na forma de expressões regulares. Quando o analisador léxico identifica algum texto da entrada casando com o padrão, ele executa o código C associado. E as subrrotinas. Elas contêm blocos de código C, que serão apenas copiados ao arquivo final. Assume-se que tal código será invocado a partir das regras da seção de regras. Um exemplo para ficar mais claro. Temos aqui um pequeno código em C, onde ele começa com a definição, passa para as regras e por último as subrrotinas. Neste código ele está dizendo aqui que vai ter uma entrada de texto contendo letras, números e caracteres, mas ele vai querer imprimir somente os inteiros, assim ignorando todo o resto.
Então, com a entrada acima, será feita a conversão para um arquivo C, para a seguinte entrada: ABC 123 Z ponto exclamação e comercial asterisco 2GH J6. Então ele só tem que imprimir os inteiros, sendo assim, ficando só o 1, 2, 3, o 2 e o 6. Como esses três estão juntos, eles vão aparecer juntos, e o 2 e o 6 separadamente. Com isso, o programa imprimirá o inteiro 1, 2, 3, o inteiro 2 e o inteiro 6. As referências para essa videoaula foram páginas da Wikipédia falando sobre análise léxica, analisador léxico e o Lex, e algumas apresentações do próprio professor Alexandre Paes. É isso aí. Espero que tenha aprendido e até uma próxima. Valeu!